Graça e paz, queridos irmãos. Nesta hora eu quero estar falando com você a respeito de um assunto muito complexo, que para se entender é preciso fazer um estudo. Sim, é preciso haver um estudo detalhado, com rascunhos, com planejamento, para que haja um entendimento. Eu quero estar falando com você a respeito das 70 semanas de Daniel. Mas eu não vou entrar no mérito da história, nem nos anos, nem em números. As 70 semanas de Daniel, é preciso que fique claro, em Daniel 9, no versículo 24, a palavra ela fala que o anjo apareceu para Daniel e quando conversou com Daniel, falou que era para Jerusalém e para a santa cidade e para o povo judeu, as 70 semanas. As 70 semanas de Daniel, 69 delas já se cumpriram. Ou seja, nós estamos hoje com o tempo paralisado. Deus parou o relógio. Ele parou o relógio nas 69 semanas. E entrou então o período da graça. Por que entrou o período da graça? Porque os judeus não aceitaram Jesus como seu Salvador, o Messias. Então a salvação, ela foi destinada por ordem de Deus para outros povos. E este período da graça é o período em que foi se formada a igreja. A igreja se formou em Atos 2, ali depois do Pentecostes, e ela está até hoje fazendo a sua obra missionária. A porta da graça ainda está aberta. Mas vai chegar um momento em que a última semana de Daniel, a 70ª ou as 70 semanas, vai dar o seu início, vai começar. E uma semana, no cálculo de Deus, são 7 anos. São semanas de anos. Uma semana normal tem 7 dias. No cálculo bíblico, uma semana é semana de anos, são 7 anos. Então, nestes 7 anos, vai começar a grande tribulação. Isto quando o período da graça terminar. Quando a igreja for arrebatada. Então nós estamos prestes a vivenciar o arrebatamento da igreja. A igreja vai subir. Jesus virá buscar um povo escolhido e separado e que vai participar das bodas do Cordeiro. 7 anos das bodas do Cordeiro serão realizadas ali na glória, na presença de Deus. Então, para que isto ocorra, é necessário que haja um período de separação, um período de preparação, um período de evangelismo. E no evangelismo, o maior evangelizador, o maior missionário é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O semeador lança a semente, mas quem faz germinar a semente da salvação é o Espírito Santo. Então, esse trabalhar do Espírito Santo
esse mistério, que é a salvação da igreja, ele vai se concluir, ele vai ter um desfecho final. E não adianta, por exemplo, as pessoas dizerem que o arrebatamento ele é secreto. A Bíblia não fala em arrebatamento secreto. Quando o arrebatamento acontecer, haverá quedas de avião, haverá acidentes, haverá uma movimentação aonde as pessoas verão que a igreja, que é o corpo de Cristo, subiu para a glória. Então não será secreto. A palavra de Deus fala que a trombeta que vai tocar para que haja o arrebatamento é a trombeta de Deus, num abrir e fechar de olhos. A trombeta para o julgamento dos 7 anos de tribulação é a trombeta dos anjos. É um sonido longo, comprido, que vai ser tocado para se iniciar o derramar das pragas neste mundo. Então, veja, quando o anticristo ele chegar ao poder, o mundo estará em trevas. Jesus ele não vai se sujeitar ao governo do anticristo. Ele não vai ficar defendendo, escondendo as suas ovelhas, que são os seus escolhidos, procurando protegê-los aqui neste mundo, enquanto houver o derramamento da ira de Deus. A igreja não estará mais aqui. Não as paredes, mas o salvo não estará mais aqui nos 7 anos de tribulação. A igreja estará na glória. Jesus não estará mais aqui. O Espírito de Deus não estará mais aqui. Porque a palavra de Deus ela é clara e ela fala em Sofonias 1,15 que este mundo vai ser entregue ao governo do diabo, ao governo de Satanás. Satã vai dominar este mundo generalizadamente. Então Jesus ele não vai se sujeitar a esta condição. Hoje o mal ele é restrito. Ele não tem a liberdade que ele quer ter. Se não fosse a igreja, se não fosse o evangelho, se não fosse o povo santo de Deus, o mundo já estaria num caos generalizado, aonde reinaria pornografia, crime, suicídios, coisas terríveis estão programadas para a grande tribulação, a perseguição. Haverá sim conversão quando as pessoas verem que subiu um povo e que eram conhecedores daquele povo, ou tinha alguém da família, não é? Essas pessoas vão se aproximar de Jesus, mas eles vão ser salvos pelo sangue, com muita dificuldade. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa se preparar, ela precisa estar atenta, porque não existe sinais. Não existe sinais para o arrebatamento. Os sinais que nós vemos na palavra de Deus, ele se refere ao povo israelita, é para o povo judeu. Ali em Daniel 9:24 fala claro, bem claro, que é para o povo judeu e a sua santa cidade, que é Jerusalém. Então nós temos que voltar os olhos para os acontecimentos que estão se desencadeando ali em Israel e observar que está para acontecer um desfecho final para que o anticristo ele chegue ao poder. Mas antes que isto aconteça, de acordo com a palavra do Senhor, que diz em João 14, no versículo 1, 2 e 3, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver,
estejais vós também. Então o salvo vai estar nas bodas do Cordeiro. No retorno, virá junto com o Senhor para julgar o povo judeu, para acertar contas com o anticristo, para acertar contas com o pecado. A palavra fala que o universo todo, ele geme, esperando a redenção do povo santo, dos filhos de Deus, das ovelhas do pastor. E não venha com essa que haverá perseguição, porque a igreja sempre foi perseguida. É só olhar, fazer um retrocesso nos anais da história. Hoje, a igreja está sendo perseguida na África, está sendo perseguida na China, na Coreia do Norte, em vários e vários lugares a igreja sofre perseguição. E Deus está para dar um basta nesta situação, porque o povo de Deus, as ovelhas escolhidas por Jesus, ele conhece o coração e sabe os que são fiéis, que poderão ir até para a guilhotina, mas não vão negar o nome do Senhor. Então o Senhor sabe, e esse teste já foi aplicado, e a igreja já passou pelo teste. Então é por isso que nós temos que andar na luz, andar no caminho e ter como alvo o Senhor Jesus e não se desviar e ter sempre a lamparina cheia de azeite, andando na presença do Espírito Santo, andando com a pessoa do Espírito Santo. Nesta hora eu quero que o Senhor abra o teu entendimento e derrame luz no teu coração, para que cada dia na sua vida haja crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém.